Você sabe que necessidades emocionais, quando elas não são supridas na infância, elas desencadeiam alguns comportamentos até a fase adulta? E se você não identifica essas necessidades emocionais que não foram supridas, você continua repetindo comportamentos, sem saber o porquê que está acontecendo? E o que são as necessidades emocionais? São situações, são necessidades de que uma criança necessita. Ela precisa de ter algumas coisas supridas, que nós chamamos de necessidades emocionais, que é o pertencimento, a segurança, o carinho, a proteção, o amor, o cuidado, os limites, né? Limites com afeto, a valorização da criança, daquilo que ela está fazendo, é você impor, colocar desafios para ela poder praticar, é você dizer para ela que ela consegue, é você trabalhar as capacidades dela, você dizer quantas vezes ela pode fazer aquilo, né? Que ela tem possibilidades, infinitas possibilidades ali na vida dela, que ela não precisa se limitar a alguma coisa e não precisa aceitar tudo aquilo que vem para ela, né? Que a gente precisa fazer perguntas para elas e ensiná-las a fazer perguntas também. A gente pode ensinar isso para elas, porque elas não vão a partir desse momento receber tudo, né? Aceitar tudo que estão sendo impostas, porque a criança, quando os responsáveis, né, ou os pais, impõem que elas aceitem tudo, né? Criança, menino, você não pode falar, você não pode perguntar, isso é feio, é falta de educação, você perguntar para um adulto. E aí o que se cria? Se cria aquela criança que aceita tudo, né? Que recebe tudo ali como verdade e acaba que a verdade dela fica excluída, fica abafada. E muitas vezes aquela criança, ela precisa se expressar, ela precisa dizer o que ela pensa, o que ela sente, porque nem sempre o pensamento dela, a verdade dela vai ser a nossa. A verdade dos filhos não necessariamente precisam ser as verdades dos pais. E os pais, assim como os filhos aprendem com eles, os pais aprendem com os filhos também. E às vezes os questionamentos que os filhos trazem para vocês, trazem para os pais, são algo que os pais estão precisando naquele momento, até para aprender com essa criança. Então essas necessidades emocionais, elas precisam ser supridas quando da infância. E quando elas não são supridas, as crianças elas acabam repetindo, como eu falei, repetindo esses comportamentos, que às vezes são positivos, às vezes não. E aí o que acontece? São criados mecanismos de defesa, formas de proteção da mente quando essas necessidades não são supridas. Quando algo ali na infância não foi de fato atendido. E aí cria-se essa proteção, essa barreira, né? E a partir daí vem os comportamentos. E aí, quando as crianças começam a se comportar de uma forma não tão positiva assim, de uma forma mais disfuncional, aí os pais ficam se perguntando, mas por que isso está acontecendo? Mas por que essa criança, por que esse adolescente está agindo dessa forma? Por que essa pessoa não me respeita? Por que essa criança não me respeita, não está me respeitando? Às vezes são os estímulos que você trouxe para ela lá atrás. Às vezes são coisas que ela aprendeu com você. Então eu te deixo uma pergunta aqui. Quais são os estímulos que você tem trazido para os seus filhos? Quais são o que você tem falado para ele? O que você tem gerado na vida dele? Você tem conversado com pessoas que estão ali perto de você, na frente dele, coisas assim que pode levar ela a tomar uma interpretação diferente? Ou você mãe solo, mãe separada, fala mal do pai dessa criança para ela, ou fala mal desse pai para que ela escute? Como que é isso? Como que tem sido isso? Você tem falado palavras de bênção ou palavras de maldição para essa criança? Você tem trazido o melhor para ela ou você tem incapacitado ela? Você tem trazido falando que ela não consegue, falando que ela é burra, falando que ela não vai dar conta, falando que ela precisa ficar calada, que ela não pode falar, que se ela falar é desrespeitoso, falando que ela tem que fazer isso, porque às vezes a criança ela é tão esperta que às vezes com uma pergunta você consegue resolver com ela.
Às vezes, em um comportamento ali que não tá tão saudável assim, se você perguntar assim, faz sentido, meu amor, você fazer isso? Tá fazendo sentido para você? Ela vai saber que não faz, ela vai te responder que não faz sentido. Então, a gente precisa saber lidar com as crianças, saber trazer isso para elas, saber mostrar para elas que elas são importantes também e que elas têm voz e que elas podem ser ouvidas, elas precisam ser ouvidas. Então, que você possa refletir com esse vídeo o que você tem trazido, quais os estímulos. Ah, mas eu não tenho filho. Mas qual o estímulo que você tem trazido para o seu sobrinho, para o seu primo mais novo, para o seu irmão mais novo, para aquela criança? Às vezes você é um professor ou você é um educador ou trabalha com relacionamentos. O que você tem trazido para as crianças que é que estão ao seu redor? Você tem validado, você tem colocado elas para cima, você tem ajudado elas a identificarem a identidade, a trabalhar a identidade delas. Você tem ensinado elas a fazer pergunta, a não aceitar tudo, porque não é, porque o sentido de não aceitar tudo não é ali uma afronta. É a criança perguntar, porque às vezes ela tem uma dúvida e ela te faz uma pergunta na inocência e aí você vai, cala a boca, você está me desrespeitando, não se fala assim comigo. E essa criança, ela vai criando aquela fala, poxa, eu não posso perguntar. Poxa, é errado perguntar. Então eu preciso me calar. Então, muitas vezes aquela criança que você vê que é retraída, que fica no quarto, ela ouviu algumas coisas e ela interpretou aquilo de uma forma diferente do que você quis passar, e aquilo fez ela ter comportamentos diferentes daquilo que você esperava dela. Então que hoje você possa analisar com esse vídeo o que você tem trazido para as crianças, qual o estímulo que você tem colocado nelas, né? E que você possa identificar e buscar trabalhar isso, buscar voltar ali e colocar sentimentos bons naquela criança e mostrar para ela o tanto que ela é capaz, o tanto que ela é forte, que ela é corajosa, que ela é abençoada, que ela é próspera, que ela é amada, que ela é importante, que ela é especial, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode subir na árvore, sabe? E assim, não trazer essas crenças limitantes, essa parte que limita essas crianças, né? Mas sim fortalecê-las para que elas cresçam adultos saudáveis. Porque hoje a doença, né? A maioria das doenças que acontecem, né? Dos comportamentos também que os adultos têm, são reflexos do que aconteceu lá na infância. Basta buscar, que aí você vai identificar o que está acontecendo. Né? Então, que você possa levar isso para as crianças, que você possa trazer esse amor, mostrar para elas o tanto que elas podem ser amadas e o quanto elas são importantes e podem ser ouvidas. Um beijo e até a próxima!